Boa noite. Eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a depressão por conta da culpa, experiências na vida de Davi quando a culpa nos derruba. A culpa é um dos sentimentos mais destruidores da alma de uma pessoa. Dela pode vir muito sofrimento, a ponto de se deflagrar uma depressão. Alguns sintomas relacionados a esse caso são encontrados no relato que o rei Davi faz no Salmo 38. Algo que o deixava muito abatido, encurvado e choroso o dia todo. Até seu corpo ficou doente. Ele descreve o estado de seu coração como profundamente abatido e desanimado. Para tudo que seu coração via aflito, para tudo que seu coração vivia aflito e para piorar a situação até seu corpo doía. E ele ficava gemendo de dor. Ele sofria no corpo e na alma. No verso 3, Davi diz que seu corpo todo estava doente e que ele sentia dores por toda parte. Estou muito doente, o meu corpo todo está enfermo. Em seu sofrimento físico, Davi relata: tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Versículo 5. Pode-se imaginar que sua doença estava lhe trazendo febre e inflamações. Seu corpo estava muito mal, seus olhos fracos e cheios de lágrimas. Que depressão! Davi chorava o dia todo. Sem dúvida, esse santo homem de Deus conheceu as regiões mais profundas e sombrias da depressão humana, a despeito de tudo o que se sabe sobre ele. Davi era um homem frágil como nós. O que levou Davi à depressão? O próprio Davi nos informa o que levou a essa situação no verso 3. Ele diz: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, no verso 4. Ele aprofunda sua confissão: as minhas culpas me afogam. Em meio a todo esse abatimento do corpo e da alma, Davi reconhece que sua depressão era por causa de uma culpa de pecados não confessados e não abandonados. Em várias ocasiões, Davi enfrentou a luta contra a ansiedade e a depressão. Na maioria, conseguiu deitar e dormir em paz, na certeza de que o Senhor estava no controle, não havendo motivos para se desesperar. Salmo 3, verso 5, Salmos 4, versículo 8. Mas, sem dúvida, houve momentos em que Davi não agiu como deveria, e o caso analisado nessa passagem é um deles. Embora nem toda depressão e ansiedade seja fruto de pecado, algumas são e não podemos deixar de considerar isso. Biblicamente, não há como negar que alguns pecados podem nos levar a esse estado. Esse foi o caso de Davi. A razão da depressão desse personagem foi o pecado não confessado e tratado. Essa experiência de Davi é importante para nos mostrar o quanto podemos ser afetados fisicamente por algo que não é físico. Depressão versus pecado. É bom que se tenha consciência de que nem toda depressão é fruto da culpa ou de pecados não tratados. Todavia, podemos observar que se relutamos em abandoná-los e confessá-los, seremos sérios candidatos a passar pelo que Davi passou. Adultérios, iras, polarizações, gritarias, blasfêmias, assassinatos, mentiras e traições. Isso para dar apenas alguns exemplos. Quando enche a vida de um cristão ou não cristão, tem poder destruidor sobre o indivíduo e sua família. Uma vez consciente do erro cometido, se não houver um bom trabalho de restauração, a pessoa certamente sofrerá muito com a culpa. Tiago, em sua pequena carta, nos apresenta numa rápida descrição a forma como o pecado é concebido e suas consequências para o corpo e a alma. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago 1, versículo 13, do 13 ao 15. Para Tiago, a tentação que dá luz ao pecado vem de nós, somente de nós. Não temos como responsabilizar ninguém. Apenas nossa cobiça, que nos seduz
alimenta a luxúria interior de cada um, engravida e dá luz ao pecado, que nasce, cresce, fica adulto e se transforma num terrível assassino. O pecado continua sendo um grande problema do ser humano, especialmente quando o homem se encontra insensível e nada reativo. Aquilo que, segundo a Bíblia, é um erro fatal pode ser visto como virtude. Ambição, ganância, vaidade, promiscuidade e consumo desenfreado são valores em ato. Com o avanço da sociedade, o pecado deixou de ser uma ameaça para ser uma fonte enganosa de prazer e realização. O hedonismo, consumismo e egoísmo passaram a ser os ismos mais encontrados entre as pessoas. Só que o pecado, como diz Tiago, não gera outra coisa, senão a morte, coloca em risco a pessoa, a família e a sociedade. A dor da culpa que Davi sentiu por ter ofendido a Deus e ao próximo revela um pedaço dessa morte, descrita no texto. Faz da pessoa um morto-vivo. A culpa oriunda do pecado pode produzir essa angústia existencial, chamada depressão. Algumas pessoas chegam ao ponto de pecarem, tanto em determinadas áreas da vida, que têm suas mentes e corações cauterizados por essa prática. Nossa alma pode ficar cauterizada diante de um pecado, caso o estejamos cometendo regularmente, sem o confessarmos e abandonarmos. Se assim vivermos, chegará um momento em que não notaremos mais quando estivermos pecando. Aquilo se terá tornado algo tão normal em nossa vida que, ao cometermos, agiremos naturalmente como se nada de errado estivesse acontecendo. A intensidade ao espírito, a insensibilidade ao espírito não é uma realidade apenas daqueles que não conhecem a Deus e nunca tiveram um encontro com Cristo. Antes, é uma realidade possível a todas as pessoas, inclusive aos crentes. O arrependimento não deve ser uma resposta a Deus, apenas no momento de nossa conversão, mas algo que nos acompanhe durante toda a vida. Sem arrependimento contínuo, não há sinais claros de transformação, além de a pessoa ser forte candidata a uma depressão semelhante à de Davi. Como evitar essa depressão? No Salmo 32, do versículo 1 ao 5, Davi escreve um texto maravilhoso para essa questão, especialmente no versículo 5, quando ele revela a saída para tanto sofrimento causado pelo pecado. Aprendemos que a confissão do erro, o reconhecimento da falha, o entendimento dos prejuízos e o desejo de abandonar as práticas erradas são as providências mais pertinentes para evitarmos a culpa e, consequentemente, a ansiedade e a depressão que dela podem surgir. Ninguém está impedido de pecar, fato que se configura num grande problema que inevitavelmente enfrentamos. A preocupação está em como vamos reagir às falhas que cometemos diante de Deus. Davi aprendeu que reconhecê-las e confessá-las promove saúde espiritual e emocional. A graça de Deus. Precisamos ter a percepção correta da graça de Deus. Existem dois extremos perigosos. De um lado, existem pessoas que acreditam e ensinam que Deus é implacável para com o pecador, a ponto de não aceitar qualquer dos seus erros. Um Deus sempre disposto a castigar e maltratar todos os desobedientes sem qualquer misericórdia. Do outro, aqueles que admitem viver de qualquer maneira, sem nenhum compromisso com a santidade. Tudo porque basta confessar o pecado que Deus perdoa. Afinal, estamos no tempo da graça. Precisamos compreender que esses extremos em nada expressam a graça do nosso Deus. Davi nos mostra exatamente como deve ser. O pecado gera dor, doença na alma e não podemos conviver com isso por muito tempo. É importante confidenciá-lo a Deus, sabedores do seu perdão. Isso retira de nós a culpa, por mais que não sejamos isentos das consequências dos nossos erros. O perdão de Deus é certo para aquele que reconhece o seu erro e pede perdão a ele. Sua alma é restaurada. Deus a alimenta com sua graça e faz o indivíduo se livrar do desejo de morrer para pensar e agir. Esse é um caso de depressão bem peculiar. Perceba que o pecado de Davi resultou numa tristeza tão grande que ele adoeceu a ponto de seu corpo sentir dores terríveis. Aquilo que se chama doença
psicomática. As doenças psicomáticas estão relacionadas às emoções, sentimentos e pensamentos que podem estar em desequilíbrio por diversos fatores, como traumas não superados e estresse. Esse tipo de problema acaba se manifestando também no corpo por meio de dores e doenças físicas. Logicamente que nem todas as doenças são psicomáticas, mas é possível que alguma doença física tenha origem no emocional ou espiritual. Os remédios poderão ajudar, mas é preciso buscar outras maneiras de tratar. Cuide de sua vida. Pense se não existem práticas pecaminosas cauterizadas. Não se trata de adultério ou assassinato apenas. Muitas outras reações menos graves aos seus olhos podem estar adoecendo sua alma. Cuidado com a culpa. Satanás é o acusador e sempre vai se aproveitar dessa situação para te deixar mais doente ainda, a ponto de chegar na depressão. Confesse seu pecado ao Senhor, acredite no seu perdão e viva saudável, amando a vida e o seu Deus. Que Deus possa estar falando grandemente ao seu coração através dessa palavra. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal.